Esperar o pessoal entrar. Oi, Denise. Denise já entrou. Pessoal, nós estamos um pouquinho atrasados, mas isso aí foi porque o Instagram estava parado, tá? Denise já entrou aqui. Acha. Oi, agora nós estamos. Vambora! Bora. Isso aí. O Facebook também estava fora do ar, tá? Eu estou falando com o pessoal que a gente demorou um pouquinho por causa disso hoje. É, tá tudo meio fora do ar, né? Hoje tá. Oi, Denise. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Oi. Boa noite, Denise. Ei, lindona, saudade. Tudo bem? Saudades. Oi, Denise, boa noite. Ai, eu tô achando sua falta. Isso aí. Vamos lá então, Denise? Eu acho que agora vai ficar legal. Vamos lá. Daniela vai fazer a mensagem para a gente. Tá. Boa noite, Vai pessoal. mostrar a Dani, não? Não, só você e a Carol, tá ótimo. O som tá tranquilo aí, tá bom? Tá ouvindo? Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. A alegria do perdão. Das alegrias que a prática da caridade proporciona, por ser talvez a que mais exige, a alegria do perdão é a maior de todas delas. Somente quem experimenta semelhante sensação íntima para tentar definir o que a palavra não define. Perdoar é inundar-se de luz. No momento do perdão sincero, é que o homem comum, ao superar-se, consegue nivelar-se ao Cristo, sentindo-lhe num lampejo a divina grandeza. Para perdoar, além do que traz em seu coração, ninguém de mais nada necessita. Imobilizado na cruz, mas não imobilizado em sua capacidade de continuar amando, o Cristo, despojado de quase tudo, ofertou à humanidade o único bem de que dispunha naquelas circunstâncias que lhe eram extremamente adversas, o insuperável tesouro do perdão. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Agradecemos a parceria fantástica da Carol e da Dani. Beijão para Clarice e para todos que conosco estão. E agora nós vamos fazer a nossa prece, né? Com essa linda mensagem sobre o perdão, que, como mesmo diz a mensagem, né, nós nos igualamos, nós nos aproximamos de Deus e de Jesus quando exercemos a virtude do perdão. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a toda a espiritualidade amiga e benfazeja da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, sobre a direção de Dr. Pedro Luiz, aos nossos mentores e a todos que conosco estão, nesta vibração e sintonia, para renovarmos as nossas forças, nos ligando à espiritualidade maior, ao Mestre Jesus e a Deus, Pai eterno, Criador de toda a humanidade. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que nós reforçamos a nossa alma, reforçamos o nosso padrão vibratório para agradecer, para estarmos juntos numa sintonia de vibração para todos os que se encontram em aflições.
encarnados e desencarnados. Que todos encontrem o raio, o facho, uma faísca de esperança. Que nós possamos acender em nós a alegria de estarmos aqui neste momento, só para agradecer. Agradecer por mais um dia, agradecermos por todos aqueles que levam alimento ao próximo, agradecermos por todos aqueles que cuidam do próximo. E durante essa pandemia, no cuidado com aqueles que estão doentes, nós sabemos, Mestre, que o seu amor está presente. E que em todas as dificuldades e aflições, nada mais são do que uma prova para que nós possamos melhorar, renovar e sintonizarmos com o que realmente importa, que é o amor do Cristo por nós e de nós pelo próximo, nos vinculando a Deus e ao Mestre Jesus. Que cada um de nós saibamos abrir estradas de esperança nos corações sofridos e doídos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo. Oi? Carol, não tem ninguém participando? Ah, não tem. Tem. É porque eu achei que não estava entrando. Não, apesar do... O pessoal acho que deve ainda estar com problema no Instagram, né? Porque de todo jeito tem que ficar salvo isso aqui, né, Denise? Ah, então vamos lá. Vamos continuar. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria. Tópico 52. Excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Assim, reduzida à sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro por que motivo seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isto nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada nem sobreviver através dos tempos, sem ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estamos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Mas essas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, contribui para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. A ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Isso aí. Pessoal, nós estamos na segunda parte. A primeira parte, ela tratou especificamente de explicar, né? Kardec ali colocou a base de todos os sistemas, linhas de pensamento e metodologia que nós espíritas, nós que estamos buscando esse conhecimento do plano espiritual, de outras moradas e outros reinos no universo, na criação divina, e que o Mestre Jesus dizia que prepararia outra morada para nós, né? Então, essa primeira parte, ela tem um embasamento todo pesquisado e embasado em uma metodologia científica que Allan Kardec coloca para que nós tenhamos, através da metodologia, o raciocínio, o estudo lógico e a percepção lógica. E todos os
sistemas da época. O que é sistema? É uma linha de pensamento. Todas as ideologias que foram criadas para negar ou confirmar. E ele também, Kardec, é um dos primeiros a dizer que tomemos muito cuidado com o charlatanismo. Kardec é um dos primeiros a nos convidar à seriedade que nós temos dentro do conhecimento do mundo espiritual, da vida futura, que está toda para nós catalogada no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, ele vem ensinar, ele vem nos direcionar com uma matriz de conhecimento para fortalecermos a nossa fé raciocinada. Dentro do que de maravilhoso e sobrenatural não existe nada, está tudo dentro da lei de Deus. Se as leis de Deus fossem derrubadas, fossem derrogadas, Deus não seria inteligência suprema, nem onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então, Kardec vem explicando, dentro daquilo que a ciência já comprova, que existe algo além do corpo, que a alma sobrevive ao desgaste físico, à parada dos órgãos vitais do organismo, do corpo físico, da matéria biológica, né? Haja vista que, quando nós vamos aos velórios ou o ente querido desencarnado, onde, né, o espírito já não está mais enlaçado naquele corpo, ou o corpo não tem as funções vitais mais, aquilo que nós vimos é muito contundente, porque a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós conhecemos, ela não está lá. Um estudante de medicina, certa vez, ele comentou comigo o seguinte, que ele tinha muita vontade, né, de estudar medicina, mas que ele ficava muito preocupado quando viesse a hora de manusear as peças, que são as partes humanas, num laboratório de anatomia. E que quando esse estudo começou, né, ele não tinha nenhuma vertente, nenhuma prática religiosa. E ele dizia que quando os estudos começaram, que ele entrou, eles têm um profundo respeito, né, para manusear aquelas peças, as partes do corpo humano, mas ele disse o seguinte, que ele percebeu, ele não teve medo de manusear as peças, porque ele percebeu que não tinha vida nenhuma ali. Então ele falava assim, olha, a gente estuda como algo didático, uma matéria com as composições físicas, circulatória, a parte muscular, os outros órgãos, mas você percebe que ali não tem vida. E por causa disso, ele começou a buscar na ciência uma forma de entender o que acontece quando morre o corpo, o que está aquela emoção, aquela energia, aquele magnetismo, aquela vibração que ele percebe nas pessoas vivas. Então, olha que interessante. Então, Kardec vem na primeira parte do Livro dos Médiuns, que desmembra todo o conhecimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, para mostrar para a gente que não tem nada de sobrenatural, nada de diabólico, nada disso. Existe sim, né? Como estamos nós reencarnados, existem sim espíritos desencarnados com todo o seu padrão vibratório vinculado, porque faz parte do espírito, do corpo mental, vinculado ao perispírito. Então, nesse sentido, ele quis dizer, ele passa agora para a segunda parte, e nessa segunda parte que ele dá as manifestações espíritas. Antes, na primeira parte, nós estudamos os fenômenos e as linhas de pensamento que questionavam e as que, segundo Kardec, cientificamente ele aprova e demonstra que tem toda uma lógica científica. Por isso o convite para uma fé raciocinada. Por isso que o Espiritismo, desde o primeiro dia que a gente conhece, vai numa casa espírita, conhece um espírita, primeira coisa que eu te falo, eu vou te dar um livro para você ler. É tanta coisa que eu não consigo te explicar, vou te dar um livro. Porque buscando conhecimento, a nossa fé passa a ter lógica. Não só mais acreditar, não é fé cega. Quando nós somos cegos guiando cegos, é muito mais fácil a gente cair numa enganação, numa fraude, num charlatanismo.
Então, é importante conhecermos até para questionarmos. E Kardec diz, duvide de 9 verdades, mas não aceite uma mentira. E é pela fé raciocinada. Na primeira parte, Kardec desmembra isso tudo para nós. Até agora, tudo que a gente viu é a forma como se acredita, a forma como se nega, né? E ele demonstra que todas aquelas linhas de pensamento, elas são falhas, e ele demonstra cientificamente a lógica e a contundência daquilo que nós não conhecemos, que não tem nada de sobrenatural. E a ação, na segunda parte, ele já começa das manifestações espíritas. Quando ele diz manifestação espírita, é da manifestação do plano espiritual, da vida fora do planeta Terra. A gente até gosta muito de conversar, né, Dani? Nós somos tão soberbos enquanto humanidade que o planeta Terra é uma areinha neste universo. E a gente considera tudo extraterrestre, né? Tudo que está extraterrestre, como se a Terra fosse o centro do universo, né? E é como se a gente fosse cósmica, né, Denise? A gente brinca. Isso mesmo. A gente... É isso aí, Dani. E o respeito que nós temos que ter com a criação divina e as diversas e infinitas moradas criadas por Deus, e todos aqueles em moradas iguais à nossa ou mais evoluídas, que estão, muitos deles, rezando e emanando vibrações e enviando energia para que nós, neste momento, possamos passar com mais tranquilidade e equilíbrio. Nós temos que agradecer e entender que extraterrestre, vamos imaginar, né? Vamos imaginar, não. Precisamos raciocinar. Deus, criador de tudo, criaria essa poeirinha cósmica só para nós? Né? No livro de Chico Xavier, que a mãe dele dita para ele, Cartas de uma Morta, ela conta a beleza e a maravilha dos espíritos iluminados, onde o perispírito é extremamente fluídico. Então, no capítulo 1, na ação dos espíritos sobre a matéria, aqui ele já fala, olha, nas questões anteriores foram descartadas as questões materialistas. Gente, hoje eu estava e ele diz o seguinte, o espiritismo não condena nada. Então, o espiritismo não condena nada, não condena nenhuma pessoa, porque quem somos nós para julgar o outro? Nós não sabemos quantas reencarnações eles tiveram, cada um de nós, a nossa individualidade é preciosa. Muitos de nós estamos convivendo com espíritos que tiveram pouquíssimas reencarnações, tipo assim, só umas 60, quase 100. A maioria de nós aqui já tivemos centenas de reencarnações. Então, uns de nós já passamos por tantas reencarnações que estamos um pouquinho melhor. Alguns de nós ainda estamos recalcitrantes, estamos ainda na teimosia da criança querendo viver só o prazer e a alegria da matéria. Porém, por que eu estou dizendo isso? Que quando Kardec diz, igual a Carol leu para a gente aqui, está descartada a opinião materialista, é que o Espiritismo, ele não condena o materialista, ele condena o materialismo, esta linha de pensamento. As pessoas que ainda não acreditam em alma, em espírito, em outra vida, em continuidade, né? Que nós somos criados espíritos simples e ignorantes e vamos evoluindo. Como diz Kardec, em pouco tempo, né, em algumas novas reencarnações, nós vamos adquirindo, vamos buscar este estudo. Ao pior, né, ao pior espírito, ao mais bruto reencarnado na Terra, não nos cabe julgar, porque em algum tempo nós encontraremos este irmão buscando a sua iluminação através do conhecimento, preparando o mal feito e buscando o bem. Então, o Espiritismo não condena, mas nos convida para o despertar individual. Né? Então, ele diz que a própria razão prova que já está ficando complicado negar essa vida e o plano espiritual.
Para que nós possamos reforçar um tiquinho aqui, a gente precisa entender primeiro a mediunidade. Para isso, nós precisamos entender os estados físicos da matéria. Qual que é a grande negação que tem? Foi proibido comunicar e evocar os espíritos. Desde as primeiras civilizações no planeta. Sempre houve, com nomes diferenciados, pitonisas, profetas, né, adivinhos, oráculos. Trocava-se o nome, mas eram pessoas reencarnadas que comunicavam, recebiam comunicações, percebiam e viam irmãos do plano espiritual. Então, eu achei um texto muito interessante da TV Muito Maior, com o André Maroto, em que ele conta o seguinte, desde o Antigo Testamento, né? Quando falava assim, mas na Bíblia proíbe. A Bíblia não. Moisés, né? A Bíblia de Jerusalém, ela conta. Tem 2 episódios. Saul evoca Samuel, que já tinha desencarnado, para poder resolver o problema do seu reino, que eles seriam atacados. Né? Isso está lá no versículo 28. Tem também no livro do Números, Antigo Testamento, no capítulo 11, no versículo 24 a 30, Moisés elogiou Eldade e Medade, que recebendo espíritos profetizavam. E aí, o que os amigos espirituais, o que Jesus nos tinha alertado, é que nós devemos tomar cuidado. A comunicação e a percepção do plano espiritual, ela estaria cada vez mais presente em nossas vidas para nos ajudar a amadurecer. Porque o intercâmbio existe. Daí o trabalho do médium. Daí a importância daquele que é intermediário, médium que está no meio, que intermedia. Daí o trabalho respeitoso do médium, né? Entender a sua renovação íntima, o respeito da sociedade para com aqueles sérios, o cuidado com a sociedade para não endeusar, né? A gente conhece as pessoas ficam buscando os fenômenos, querendo 1000 comunicações. É normal, um ente querido desencarnou, mas temos que entender que muitas vezes os médiuns, eles caem, complicam sua condição pelo endeusamento que acontece. Ou muitas vezes as pessoas chegam próximo aos médiuns querendo resolver todos os seus problemas, achando que com a mediunidade vai resolver. E aí ainda desejam extremamente mal, jogam para o médium muita energia negativa. Então a mediunidade, gente, é uma missão para renovar o irmão reencarnado nessa missão. É uma missão. E a mediunidade, ela tem um papel na sociedade, na vida, né, na evolução, de socorrer os aflitos desencarnados, encaminhá-los para o conhecimento, amparar com o auxílio, que irmãos superiores nos auxiliem. E tem também a missão de auxiliar e socorrer aqueles que estão em conflito aqui, buscando esta simbiose através da desobsessão, abrindo um espaço para que almas aflitas possam ser reeducadas e renovadas no caminho do bem. Outro fator importantíssimo da mediunidade é amparar, receber as informações do plano maior. E qual que é a função mais importante do médium? Buscar todo o conhecimento e tomar muito cuidado, porque irmãos desencarnados não sintonizados no bem, eles não querem que essa função seja exercida, que essa missão chegue a bom termo, porque o médium, ele esclarece infinitas almas, infinitos espíritos, evitam infinitas tragédias, quando pelo conhecimento, pelo estudo, pela conduta, ele ampara o reencarnado e os desencarnados. Então, as forças que a gente chama, né? As forças obscuras, aqueles espíritos que lutam contra a religião, que lutam contra esse conhecimento, que não querem que o ser humano melhore, então eles atacam o médium de forma muito pesada.
Então, até o médium começar a entender o poder da prece, o médium entender por que ele sente tão mal, por que ele sente tanta dor. Por isso que conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente percebe a sintonia e o mal, o que a espiritualidade nos ensina? Fé raciocinada. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Pedro algumas semanas atrás, algum tempo atrás, e uma pessoa me relatou uma situação em que ela sentiu uma dor absurda e ela achou que estava desencarnando e chamou o Dr. Pedro. Nossa, estou tendo um infarto, me socorre. E sentiu uma dor absurda no ouvido, e a dor descia e o braço estremecia. Estou tendo problema cardíaco. Tomou remédio para a dor, rezou, mas sentiu uma dor inexplicável. E quando ela foi conversar com o doutor, ele explicou o seguinte: olha, sabe o que aconteceu? Um irmão suicida, né, tinha dado um tiro no ouvido, estava aproximando para pedir socorro. E aí eu imagino que nós, na mediunidade, nós, quando eu digo, na maioria das pessoas, começam a sentir, e a dor não é brincadeira relatada por essa pessoa. Aí o que a gente faz? A gente vai para o médico, a gente toma remédio. E aí eu ainda perguntei, falei assim, doutor, mas como explicar para essa pessoa o que fazer? Ele falou, simples. Entenda que essa dor não era da pessoa. Pelo raciocínio, vocês devem estudar e entender pelo raciocínio. Se isso não é seu, se você não está passando mal, você não está desencarnando, então o que é? Fazer uma prece, pedir a espiritualidade amiga que ampara esse irmão, converse mentalmente que se você estiver num lugar público ou num lugar que você não tem como conversar, mas emane e acredite que através de uma boa prece, a espiritualidade vem, acolhe e leva. E essa pessoa me contou que ela passou alguns dias ainda com algumas dores exatamente nessa região. Imagina o que o irmão que suicida, que desiste da vida, não sente. Como ela diz, olha, por uma fração de segundo, por poucos minutos, eu senti aquela dor, você imagina, e essa dor é uma sensação, percepção vibratória. Por que a gente está falando isso? Os nossos pensamentos envolvidos no nosso sentimento, na nossa vontade, nós podemos atrair. Então, nós temos que buscar estarmos sempre centrados para quando esse irmão aparecer, surgir, pedir socorro, nós tenhamos a força para entender aquilo não é meu. Se aquilo não é meu, se aquilo não é nosso, se aquilo não é comum, o que a gente vai fazer? Entrarmos em sintonia numa prece, beber uma água, pedindo a espiritualidade que purifique, que fluidifique, entrar em sintonia para socorrer. Então, nenhum médium vai sair por aí evocando e chamando espíritos. Mas a mediunidade, o médium é um para-raiozinho, é uma anteninha que vem até ele. Então, essa manifestação, essa ação dos espíritos sobre a matéria, ela é real pela percepção e pelo fluido que nos envolve, enquanto espíritos que refletimos no nosso perispírito todo o nosso pensamento e sentimento. E o nosso perispírito é o quê? Ele é o modelo biológico, o organizador biológico que reflete no nosso corpo. Tudo que fazemos no nosso corpo reflete no nosso perispírito e que emana. Daí a entender exatamente o que a Dani leu hoje sobre perdão. Quando nós ativamos, usando o padrão vibratório, um estado de matéria que o homem ainda não conhece, que está no fluido cósmico universal, o halo divino, que antes a ciência dizia que aquela parte escura do universo não existia, não era nada. Agora já falam que nada não existe, que aquela matéria tem densidade, tem peso. Então, os nossos pensamentos, imagina um médium, como que ele não anda envolto de uma nuvem maior do que quem não tem essa anteninha tão ligada, naquelas aflições que querem socorro. Então, Moisés, quando ele proíbe, ele precisou proibir mesmo, porque usava-se esta sintonia e todos estavam comunicando, alguns como charlatões
charlatão, sim, para pegar dinheiro. Outros como fraude para enganar as pessoas e tirar proveito da situação. E alguns eram extremamente indiferentes àquela comunicação. Como isso passou a ser um abuso frequente, a sociedade estava perdendo o rumo por falta de ética, valores morais e virtudes, então Moisés proibiu aquela comunicação frívola. Mas no livro Números 24 a 30, no 11, né, capítulo 11, versículo 24 a 30, ele agradecia. E Jesus, diante de Pedro, Tiago e João, eles receberam a comunicação de quem? No Tabor, na transfiguração. Por que isso? O que? Não, é Jesus, é milagre. Jesus é Espírito puro. Quanto mais nós vamos vencendo as dificuldades, os nossos vícios, sem maldade, mais plasticidade, mais etéreo, mais leve. Então, na luz do Cristo, ele a plasticidade de luz, e ele transfigura Moisés e Elias, aparecem diante de Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. E o que eles conversaram com eles? Viram, entenderam que a vida, a dimensão é muito maior. As dimensões da vida verdadeira. E que temporariamente estamos presos aqui. Presos temporariamente no corpo de carne, para aprendermos e servirmos de amor ao próximo. O fluido cósmico universal, gente, ele está no livro A Gênese, no capítulo 14. É maravilhoso o ensinamento em que ele fala sobre as curas, qualidade dos fluidos. Nós vamos chegar lá nesse estudo ainda, né? E vale muito a pena a gente entender o que ele vem nos mostrar. Olha só, no primeiro tópico do livro A Gênese. Gente, o livro Gênesis, que faz parte da Bíblia, né, do Antigo Testamento, Gênesis, é diferente do livro Kardec, que foi dos 5 livros que nós chamamos as obras basilares do Espiritismo, da doutrina, do conhecimento da vida no plano maior. Este foi o último codificado por Kardec. A Gênese, né? Então ele fala os milagres e as predições segundo o Espiritismo, onde ele explica toda a criação do nosso planeta e do universo. E aqui ele fala sobre os elementos fluídicos. Por que eu estou falando de elemento fluídico se nós estamos vendo a ação do Espírito sobre a matéria? Porque a ação do Espírito sobre a matéria, porque nós, enquanto matéria, no corpo físico, o nosso pensamento, utilizando desse fluido disponível, o que nós podemos criar. A ciência deu a chave dos milagres, que resultam mais particularmente do elemento material. Isso ele explicando no livro A Gênese, capítulo 14, tópico 1. E demonstrando a impossibilidade, né? Demonstrando a impossibilidade pelas leis que regem a matéria, mas não os fenômenos espirituais. O elemento espiritual, ele tem uma parte preponderante. E ele não pode ser explicado unicamente pela matéria. Então, ele escapa à investigação da ciência. E o que eles têm de mais oculto, os caracteres aparentes do maravilhoso. Quando o homem não entende que além da matéria existe algo muito maior, o fluido cósmico universal, ele é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a variedade inumerável de corpos da natureza. Tudo é criação de Deus, no fluido cósmico universal, no halo divino, tá? Então, o que a gente vem pensar? O perispírito, que é o nosso corpo biológico, é o que dá característica para a nossa condição física quando reencarnamos. O espírito está envolto nessa matéria que é semimaterial. Ele é invisível para nós, é o perispírito. A natureza íntima do espírito, o perispírito está sempre revestido, seu íntimo, seu sentimento, seu campo mental, corpo espiritual. Para nós é desconhecida, é como se fosse uma chama, né, uma fagulha. Estou falando do espírito. Ele é o agente do fluido cósmico universal. O espírito precisa da matéria, ele age sobre a matéria
tá? Ele tem a necessidade para aprender, evoluir e crescer. Porque muitos de nós falamos assim, eu vou ficar só lá no plano espiritual, não vou voltar. É como se nós estudássemos lá e viéssemos fazer a prova do que aprendemos aqui. Por isso o véu do esquecimento. A natureza do perispírito. Por que eu estou falando isso? Influência do espírito sobre a matéria. A matéria do perispírito, ela é desconhecida por quê? Quais os elementos físicos que nós temos conhecimento na nossa ciência hoje? Nós temos o estado líquido, o estado gasoso, nós temos o estado sólido e nós temos o quê? O plasma e o condensado de Boltzmann. Olha só, todo mundo já conhece sólido, líquido e gasoso. E nós não falamos muito a ciência, a escola, a turminha aí. Em 1932, já quase 80 anos, quando Kardec já tinha codificado a primeira obra, o Livro dos Espíritos, um cientista ganhador do Prêmio Nobel de Química, Irving Langmuir, ele agregou o termo plasma como um estado da matéria, uma condição da matéria. E ela vinha sendo estudada desde 1879. E o que ele fala dessa matéria? Ela tem propriedade em que mostra que entre uma matéria, uma molécula e outra, existe uma ligação, uma energia e um espaço. Nós vamos estudar a mediunidade de transporte. A gente já conversou muito sobre isso, né, Carol? Espíritos que podem abraçar e envolver um objeto, tirar da nossa visão e transportar esse objeto. Não tem nada de sobrenatural. E através desse conhecimento da matéria, em que nada é totalmente sólido, aí vem falando das quintessências, é que a gente vai estudar isso aí mais para frente. É super bacana. E aqui ele vem dizer, né, que o plasma, né, que é uma outra condição da matéria, ele é muito maior do que a de um gás, essa percepção. Ele é a influência das forças no movimento dos corpos, aquela força que a gente não vê. Já se sabe, quando você olha para uma mesa e uma cadeira, a gente acha que é uma matéria extremamente sólida. E já se descobriu que entre as moléculas há espaço. O que isso tem a ver com o perispírito? Porque essa matéria que nós ainda não conhecemos. E mesmo que alguns vejam, comuniquem com eles, ouçam, ainda negam. Né? O perispírito, ele conduz o pensamento. Olha a questão do perdão. Espírito, essência, luz, centelha divina. Onde tem o nosso campo mental, nosso pensamento. O perispírito, nosso corpo semimaterial de uma matéria que aqui ainda não se conhece. E aí, o perispírito, ele vai, através dessa matéria, que ele é parte do espírito, ele molda, conforme o nosso conhecimento, nossas virtudes, ele tem uma energia, ele tem uma cor. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, né? Por isso que a gente está falando. Ele faz parte da nossa essência. Então, o perispírito, o nosso campo mental é que pensa, que cria, e nele reflete, e ele reflete no nosso corpo. Então, quando nós não perdoamos a mensagem linda que a Dani deu hoje, quando a gente fica conduzindo, olha a condição do médium rancoroso, que não perdoa. Gente, perdoar muitas vezes as dores das pessoas, empatia. As dores de cada um, a gente às vezes fala, é frescura, é chatura. As dores de cada um têm um tamanho que nós não temos condição de dimensionar. Alguns passam por traição, por miséria, por perdas, com uma força triste, sofrido, e outros suicidam por uma coisa muito menor. Então, nós temos que ter empatia para não julgar, mas dentro da nossa capacidade, explicar para todos que nós pudermos. Olha, estamos envoltos de uma energia do fluido cósmico universal, que é a criação divina. Desejar o mal, fazer o mal, é um sentimento, é um pensamento que cria, através do fluido cósmico universal, som, cor, cheiro. Só que antes de atingir o próximo, ele invade o nosso, sai do campo mental da nossa vontade, tem uma criação. Essa criação é uma energia boa ou não, o pensamento, a energia é neutra. A intenção que nós somos e a nossa vontade é que vai fazer essa energia adquirir
qualidades de luz ou de treva, saúde ou doença. Porque ela sai do campo mental, atravessa o nosso perispírito primeiro, chega na descarga do nosso pensamento, da nossa ação e encaminha ao próximo. Por isso que desde a antiguidade já dizia, mente sã, corpo são. As pessoas muito mal-humoradas, muito raivosas, que não perdoam, que não sentem, são extremamente egoístas, vaidosas, ciumentas, elas se adoecem. Elas são, a cura está em nós. Há pouco tempo os doutores falaram para a gente lá que nas palestras era muito importante que todos participassem, porque no conhecimento e na nossa mudança estaria o princípio da nossa cura. Então, é aquela famosa história, não perdoar e desejar mal para alguém, ter inveja de alguém, querer ter alguém ao nosso lado, significa tomar um veneno querendo que o outro morra. Divaldo dá esse exemplo da forma mais incrível possível. E por que a gente estava falando das formas da matéria que nós conhecemos? Sólido, líquido, gasoso, de plasma. E aí, gente, tem também uma outra forma de matéria que ela vai explicar toda a nossa condição, que é chamada de Bose, olha que interessante, de Bose de Einstein. Né? Em 1995, Eric Cornell e Carl Wayne, utilizando ímãs e lasers, eles resfriaram uma amostra de rubídio, que é um metal alcalino, até que essa energia entre as partículas estivesse próxima de zero. Experimentalmente se notou que o quê? As partículas se uniram, deixando de ser vários átomos e passando a se comportar como um superátomo na unidade. Ele tem a característica de um superfluido. Perispírito, campo mental, utilizamos fluidos, criamos através desse magnetismo energia. Essa viscosidade e alta condutividade elétrica, ela tem sido usada em estudos quânticos para investigar buracos negros, partículas ondas. Por que a gente está falando isso? Porque Jesus dizia, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, movimentaríamos montanhas. Cristo já nos ensinava a nossa responsabilidade com a nossa conduta. Os espíritos influenciam na matéria? Influenciam, sim. Comunicar com os espíritos é uma tragédia, é só demônio? Não. É nos educar e educar esse irmão. Não temos que acreditar. A gente vê muitas pessoas aprontando coisas horrorosas, agredindo todo mundo, xingando todo mundo, chamando a pessoa de falta, porque o amigo espiritual dela, o mentor, o guia dela mandou. Espíritos bons jamais dão ordens ou façam qualquer coisa para agredir alguém. Quando Emmanuel dizia para Chico falar alguma verdade, Chico parava, ele não falava. E Emmanuel tomava essa condição de psicofonia para falar, porque Chico dizia que se tinha uma coisa que ele levava para a vida, era a alegria de nunca ter julgado a verdade na cara de ninguém. E por que nós estamos falando isso? Se os espíritos, se a nossa vontade, se o nosso pensamento cria, forma pensamento, energia e magnetismo, o fato de estarmos desligados do corpo físico, o corpo físico é somente uma ferramenta abençoada que nossos pais permitiram que fosse constituída, ligada célula a célula do nosso perispírito ao nosso corpo, desde o momento da fecundação, a turminha do levante aí do aborto. Então, essa célula que é criada, a responsabilidade da mediunidade, a responsabilidade no trato com o outro, a responsabilidade no respeito com a criação de Deus, e a responsabilidade para não escutarmos cegamente toda e qualquer intuição, percepção e praticarmos o mal em nome disso. Né? Então, aqui, ó, o perispírito ele é flexível e é expansível, porque um espírito, diante de um médium, ele pode se manifestar, e se ele já teve muitas vivências, ele sabe manipular. Ele não manipula a luz por muito tempo. Então, como se percebe se o espírito não é do bem? Não é pela assinatura numa psicografia. Kardec nos alerta
E Emmanuel sempre dizia a Chico e André Luiz, não é pela assinatura, é pelo conjunto, é pelo conteúdo, não pela assinatura. Então, o perispírito, ele toma aparência. Se ele for um espírito esperto, ele tem aparência. Ele pode modificar. Se ele viveu numa determinada época, for lá na Idade Média, ele pode adquirir aquela forma para parecer para alguém, para comunicar, para assustar, para amedrontar, para perseguir. Então, conhecer e entender que nem tudo que vem do plano espiritual é espírito evoluído, que como nós também estamos buscando conhecimento, a gente precisa ter muito respeito, porque a maioria da mediunidade, das manifestações mediúnicas, poucos têm evidência. E muitas vezes com evidência, se nós não temos conhecimento, só de estar vendo a gente já vai endeusar. Né? Então, lembrar que a espiritualidade amiga é sempre benfazeja, tá? Aqui, ó, o perispírito é uma propriedade, é uma matéria semimaterial. É um fluido semimaterial. Né? Ele reage com o fluido universal. Então, nós criamos pensamento, energia, e emanamos. A gente manda dardos mentais, a gente dá verdadeiros socos nas pessoas só com o nosso olhar e falar. Eu estou ficando doida? Não. Chico Xavier conta, o Geraldinho, que morou com ele muito tempo, Geraldo Lemos, ele fala que um dia chegou uma senhora muito delicada, muito bem arrumada perto de Chico, e falou com ele assim, por favor, eu preciso de uma psicografia, meu filho morreu, né? Diz que Chico, a hora que essa mulher entrou, ela falando muito baixo e com muita educação, mas falando que ela precisava. Diz que Chico caiu na cadeira, ficou muito mal, custou se recompor. Falou, minha filha, aquilo que ele sempre dizia, nós vamos rezar por você, o telefone não toca daqui para lá, é só se tiver oportunidade, mas a equipe vai rezar por você, a senhora volta depois, mas neste momento não tem condição. E diz que Chico ficou muito mal. E foi justamente quando o Geraldinho estava comentando com ele a beleza da comunicação, de ser médium. E passada meia hora, entra uma senhora gritando, xingando, falando, pelo amor de Deus, eu preciso saber notícia do meu marido, eu perdi meu marido, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar, eu preciso de um passe. E o Chico foi lá, conversou com ela, ficou bem. À noite, o Geraldinho, na casa do Chico, falou, Chico, como é que pode? Aquela senhora que chegou educada, você ficou muito estranho. E aquela outra que foi mais grosseira, mais estúpida, eu vi que depois que ela foi embora, você ficou bem. O que aconteceu? E aí Chico diz, o fluido, a energia daquela senhora que chegou muito fina, muito chique, falando muito baixo, exigindo uma psicografia, ele disse que o espírito dela, a energia dela gritava e esmurrava Chico. Chico sentiu um mal-estar horroroso. Ele tremia por dentro. E aquela senhora que chegou gritando era uma mulher maravilhosa, super caridosa, extremamente boa para a sua região. E estava mesmo sofrendo e querendo buscar o auxílio. Mas que a energia dela é de extrema luz. E que a energia dela, do bem que ela fazia, foi fácil de contornar a situação e resolver o problema daquela irmã. Então, ele dizia para o Geraldinho que nós enxergamos a pessoa, chamamos de simpática, gostamos, mas o íntimo da energia. E isso é claro. Como nós saímos quando encontramos com alguém? Bem, alegres, sentimos um mal-estar, uma irritabilidade. Se nós começarmos a nos perceber, a nos autoconhecer, quando encontrarmos as pessoas e tivermos contato, nós vamos descobrir se saímos mais alegres, se ficamos mais tristes, se ficamos nervosos, se aquela conversa só foi falar mal das pessoas com raiva. Existem pessoas que contam fatos, tem pessoas que desmancham em energias muito negativas. As pessoas às vezes contam tragédias, mas numa doçura que a gente pensa assim, como é que sobreviveu? É este fluido, é esta energia que age sobre a matéria. É isso aqui
que está nos ensinando esse capítulo 1, no tópico 52. Achar que tudo é matéria, então, tem alguns amigos que dizem assim, vai a um velório, se você acha que alguma coisa está ali, se você acha que o corpo, sem a alma, sem o espírito, tem algum sentido. Aquilo que nós aprendemos a conhecer, a conviver e a amar. O médico legista disse a Chico, Chico, você está muito enganado. Esse médico amigo dele era materialista. Falou, eu já fiz mais de 1000 autópsias. Nunca achei a tal de alma lá no corpo de ninguém. E Chico dizia a ele com todo respeito, sem criticar, sem querer provar nem converter ninguém, sem proselitismo. Chico dizia, meu amigo, que adianta você estar procurando o passarinho quando ele já fugiu da gaiola? Então, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que a mãe dele faleceu de Covid. E ele falou assim, olha, e eu explicando, conversando com ele é de outra religião, mas a gente sempre conversa. E sem eu falar nada com ele disse assim, minha mãe faleceu, meu pai sobreviveu, mas eu tenho certeza absoluta, minha mãe não estava naquele saco embrulhado ali, não. Minha mãe está numa esfera muito maior. E ele não é reencarnacionista. Então, a concepção e a aceitação é a fé raciocinada. Então, a causa da ação dos espíritos sobre a matéria, como que isso é possível? Por que o espírito fala e alguém ouve? Por que o espírito aparece e outras pessoas vão ver? Simplesmente é uma pessoa que viveu num corpo de carne, desenlaçou deste corpo, está na vida no plano maior. As propriedades semimateriais do espírito, usando o fluido cósmico universal, que é criação de Deus, permite que seja transmutado e percebido. Então, todos os fenômenos, né, que nós chamamos de fenômenos, que nada mais são do que uma comunicação. Né? E muitas vezes, é só quando nós perdemos alguém muito próximo que nós aprendemos a respeitar e querer buscar um conhecimento. Gente, hoje eu fiz novamente uma pesquisa, né, sobre a quantidade de pessoas esse ano que já desencarnaram, que já morreram, que já nasceram. Este ano já nasceram 2,5 vezes os que já desencarnaram. O número de desencarnados. E aí eu estava notando, 1.360.000 crianças com menos de 5 anos morreram de fome. E eu fiz questão também de anotar, que eu falei assim, gente, olha só, a Terra, reencarnados, nós somos 7.857.000.000 de pessoas reencarnadas. Desses 7 bilhões, 15 milhões pegaram o vírus. Desses 15 milhões, desencarnaram 2.891.000. Toda partida, toda volta para o plano espiritual, ela dói na saudade. Mas nós precisamos entender que 1,7% da população desencarnou com a Covid. 1,7%. Então, o que nós... 1,7% foi contaminado. E desse 1,7%, 2,17% desencarnou. E por que nós estamos tão indignados com Deus, com a vida, com os governantes? A cada um de nós cabe a nossa cura, levantar a nossa imunidade com bons pensamentos, ativando energias boas, fazendo bem ao próximo e acreditando na certeza que nós confiamos que Jesus está no meio. E que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos abraçar e amparar o outro. Ontem, eu assisti a live do Renato Pietro. Ele é aquele artista que fez o papel do André Luiz no filme Nosso Lar. E ele contou que nós, agora, às vezes a gente vê muitas palestras e as pessoas dizem muitos poucos melhoraram, poucos estão ajudando.
A maioria fica presa na televisão contando os números de irmãos que estão indo. E ele diz o seguinte, olha, eu estou fazendo um trabalho de levar a cesta básica. Mas aí ele virou e falou que encontrou um amigo e falou assim, graças a Deus entreguei a cesta básica da semana. E ele virou e falou, você perguntou na casa que você entregou a cesta básica se tem gás? Como é que vai cozinhar sem o gás? Você perguntou na casa que você deu a cesta básica se pagou a conta de luz e a geladeira está funcionando? O que adianta você dar uma cesta básica? Vai cozinhar com quem? Sabe o que é isso, gente? Enquanto estamos aqui, nós temos o que aprender. E nós só aprendemos e buscamos a paz e a certeza de que Deus está no comando é quando nós conseguimos entender que tudo que nós temos, nós queremos para o próximo. Então, Chico Xavier foi criticado que não devia dar dinheiro. Ele pedia para os amigos um dinheirinho e ele dava a cesta básica e escondido, ele punha um dinheirinho no bolso, na roupa das pessoas. Era pouquinho, mas era a alegria que ele tinha. Então, os espíritos, a maioria do plano espiritual, quando nós conseguimos alimentar alguém que aqui está sofrendo, nós aliviamos os desencarnados daquela família. Aqueles que sofrem por ele tornam-se nossos grandes aliados. Então, fazer o bem é curar a nossa alma, é reparar o mal que nós já fizemos em outras eras. E outra coisa, quem duvida disso, ainda não estudou os fluidos. A ação do Espírito na materialidade, através da gente, basta estudar os fluidos, né? A eletricidade, o magnetismo, né? Então, aí, como que essa manifestação inteligente, o ato voluntário, triste daquele que, diante da sua mediunidade, só reclama. São oportunidades, eu sinto mal-estar, eu sinto dor, e sente mesmo. Sabe por quê? Deus é tão abençoado que deu essa percepção e essa sensação para aquele irmão sofrido que chega de uma dor imensa, divida e sinta uma gota de alívio quando você pega o fluido dele e ele se alivia por um segundo dessa dor. Abençoado seja a mediunidade séria com Jesus. Abençoado seja o ensinamento de amor ao próximo. Abençoados sejamos cada um de entender que nós temos a alegria, né, de entender. A ação dos espíritos para nos fortalecer. Né? Quer alguma coisa aí? Dani? Nós não temos mais tempo, Denise, já está estourando. Já estourou, já vai cair a conexão. Sério? Aqui Sério? Então vamos fazer a prece final e semana que vem a gente vai para o tópico 53 e a gente convida todo mundo para ler. Você quer fazer a prece para a gente, Carol? Oi? Quer 2 fazer minutos para a prece. Agradecer ao Mestre Jesus, à equipe de Dr. Pedro Luiz, aos irmãos que conosco estão. Tenhamos fé e alegria e levemos abraço de cura. Jesus está no comando. Nada está fora do curso. E nós somos agora a obra de Deus para fazermos o amor do Cristo, de Jesus, ao coração do próximo. Tenhamos fé, tenhamos alegria e façamos a nossa parte. Respeitando a comunicação e não entrando em sintonia com pensamentos e sentimentos ruins. O que vier de ruim até nós, que nós tenhamos força e coragem para pensar e chamar no que é bom, numa vida da natureza. Escutar uma música boa, pensar no bem, afasta todo o mal e educa esse irmão que vem nos fazer mal. Então, a comunicação e a percepção dos espíritos, eles só vão encontrar sintonia se nós esquecermos de rezar e que nós não estamos sozinhos. Chamemos o nosso mentor, chamemos a Deus, olhemos para o céu, entreguemos a nossa dor, façamos a nossa parte com amor. Que Deus nos fortaleça. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Denise. Obrigada, doutor Pedro Luiz. Semana que vem estamos fortes, corajosos, né? E ensinando aos nossos irmãozinhos do plano espiritual que a perdão é tudo.
Isso aí. Perdão é para nós. Isso aí. Um abraço, gente. Um abração, Abraço. pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Denise. Eu que agradeço vocês. Beijo para Clarice, para todo mundo. Beijo. Um abraço. Um abração. Boa noite. Boa noite.